Olá, tudo bem? O meu nome é Elaine, eu sou médica veterinária de pequenos animais e vim hoje conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da vacinação contra a raiva em cães e gatos. E também aproveitando, eu quero falar um pouquinho sobre os morcegos e os cuidados que a gente tem que ter com eles. Morcegos? Como assim? O que tem a ver vacinação contra a raiva em cães e gatos e morcegos? Calma que a gente chega lá. Vamos então relembrar o que é a raiva. A raiva é uma doença infecciosa viral de caráter agudo que acomete o sistema nervoso central, levando uma encefalite com uma letalidade aproximadamente de 100%, ou seja, uma doença altamente letal que acomete todos os mamíferos, inclusive o homem, o que a caracteriza como uma zoonose. Muito bem. Vocês se lembram lá no primário, quando a gente tinha aquelas provinhas, falava como é transmitida a raiva? Alguém se lembra? Bom, a raiva é transmitida pela saliva contaminada através de mordedura, lambedura, arranhadura. Ué, mas por que arranhadura se a saliva contaminada? Né? Arranhadura porque o gato, principalmente, ele gosta de se lamber, ele tem um hábito de se lamber inteiro, ele toma banho o dia inteiro. E ele lambe, inclusive, a garra. E o vírus, ele é muito resistente. Quem já levou um arranhão de gato sabe a dor que é e quão profundo é. Então, eles acabam encravando a garra e arranhando profundamente, lesando a nossa pele. O mesmo acontece, claro, com uma mordida, e a gente tem contato direto aí com a saliva. Já no caso da lambedura, na pele não ocorre, então na pele íntegra não acaba ocorrendo uma transmissão. Mas se entrar em contato saliva do animal infectado com a nossa mucosa, mesmo que íntegra, mucosa ocular, nasal, oral, a gente pode sim se contaminar com a raiva, entendeu? É muito importante a gente entender tudo isso. Por que eu tô falando do morcego? Porque ele é um mamífero também e ele também transmite a raiva se ele estiver infectado. Só com detalhe, ele é um mamífero que voa, né? Então ele pode adentrar o nosso ambiente, a nossa casa, né? Ele pode adentrar. Ele é mais facilmente, tem a maior facilidade disso. Aí tem muitas pessoas que falam, não, eu não vacino meu animal contra a raiva porque ele não sai de casa. Simplesmente não sai, não tem contato. Então tá, ok. Porém, a gente tem que lembrar assim, tem os portões que tem sempre aqueles vãos, né? Então, se um animal infectado com a raiva passar na rua e tiver um contato de lambedura, não precisa nem morder, lamber a narina do seu animal, ele pode ser contaminado, infectado, entendeu? E aí você acaba não sabendo que ele está infectado e você mesmo ou a sua família pode ser infectado pelo vírus da raiva. Gente, é muito sério isso, é muito sério. A letalidade é quase 100%. Então a gente tem que realmente atentar e vacinar os animais, tá? Principalmente os cães e gatos que estão no nosso convívio. Claro que a gente não consegue vacinar os animais silvestres, por isso, muito cuidado com o contato em relação às salivas desses animais. Agora, em relação, o que eu quero falar sobre o, o morceguinho? Vai ser o vilão da minha história? Não, não vai ser. O morcego, ele é de grande importância para o homem e para a natureza. A gente tem que lembrar que os morcegos não têm hábitos alimentares diferentes, porque ele tem várias espécies. Tem aqueles que são hematófagos, insetívoros, frugívoros, nectívoros, tem até uns carnívoros, né, que comem pequenos vertebrados. Mas eu não moro no interior, né? No interior que tem um morceguinho. Não, então no interior tem muito, né? Tem uma população grande de morcego. Principalmente aqueles lugares que tem extensas áreas com árvores, né? São bem arborizados, tem muitas frutas, flores. Claro que a população é maior. Mas aqui na nossa capital, no centro urbano, a gente tem sim, tem bastante até morceguinho. Os insetívoros, por exemplo, eles não precisam de uma árvore para saírem à noite para caçar o seu alimento, né? Que é o que? São os insetos noturnos. E eu apoio totalmente os insetívoros. Vai mesmo, sim. Nossa, se alimente bem dos insetos noturnos. E, por exemplo, os frugívoros já necessitam estar próximo de árvores que tenham frutas. Então, são todos os hábitos, os nectívoros não.
Já árvores que têm flores, tem os néctares, eles se alimentam de néctar, de pólen, e eles são muito importantes na polinização, né, das plantas, porque, gente, o que a gente acaba vendo hoje em dia de abelhas mortas é bem preocupante. Então, o papel do morcego realmente é importante para o equilíbrio da natureza, tá? E outra coisa, a gente não pode fazer nada contra um morcego. Por quê? Porque ele é um animal é um mamífero, é um animal da fauna brasileira. E ele está protegido com a lei, né? A lei do ambiente. Então, se você matar, você judiar de algum morcego, você está cometendo um crime ambiental. Muito bem, né? O que a gente tem que lembrar? Quais os cuidados que eu tenho que ter se eu avistar, de repente, um morcego na minha casa? Ah, mas não tem. Então, os insetívoros, eles gostam de ficar assim, vãos de telhados, vãos de edifícios, aqueles buracos que ocorrem em edifícios grandes, estando quentinho, né? Na verdade, assim, úmido, na verdade, quentinho assim, é protegido, úmido, escurinho, para eles adoram, né? É um ambiente predileto deles. Por exemplo, em cavernas a gente tem muito morcego, né? Então, tomar muito cuidado quem entra na caverna também, porque às vezes tem milhares de espécies, né? Espécimes lá. E eles, como eles emitem aquele som deles, eles têm pela narina e pelas cordas vocais, eles emitem um som e fica um monte de aerossóis no ar, né? E eles, pela saliva contaminada, acabam contaminando outros. Então, assim, a gente já não tem só a raiva, como a gente pensava bem antigamente, a raiva transmitida pelo morcego hematófago apenas. Não, qualquer um pode transmitir, o insetívoro, o frugívoro, né, o nectarívoro. Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado, porque eles podem estar juntos no mesmo ambiente, e só por essas partículas que estão no ar, né, de salivas, esses aerossóis, ele pode se contaminar, pode contaminar o outro pela narina, ou lamber um, ou arranhar o outro. Então, assim, a gente hoje em dia considera qualquer espécie de morcego capaz de transmitir a raiva, tá? A gente sabe e é verdade, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, assim, quando eles estão infectados com o vírus da raiva, eles, na verdade, eles alteram o seu comportamento, tá? Eles, dos hábitos noturnos, podem começar a ter hábitos diurnos, eles podem ficar tontos, pode ocorrer o quê? Paralisia de membros posteriores, ou seja, das perninhas, eles podem cair no seu quintal, e nessa dele cair no seu quintal, uma criança pode brincar, levar uma mordida, um animal, o cão, o gato, pode cheirar e entrar em contato com a saliva dele contaminada, ou levar uma arranhada. Aí que tá a importância da gente vacinar os cães e gatos, que eles estão bem próximos de nós e eles também têm que ser protegidos contra qualquer tipo de mamífero contaminado, inclusive ratos, né? Então é muito importante, gente, é muito importante vacinar contra a raiva, tá? Lembrando que no Brasil é obrigatório por lei ter uma vacinação, ter uma dose de raiva anual, né? Para cão e gato é anual a dose pela legislação, tá? Outra coisa importante, então se você avistar um morcego caído no chão ou ele entrar na sua casa à noite e você não sabe o que fazer, primeiro, não toque nele, não toque diretamente nele. Você ou joga um cobertor, ou joga um pano para ele não sair voando, né? Para ele ficar ali no local. Põe uma caixa de papelão, põe um balde virado e liga para 156, que é o Centro de Controle de Zoonoses, né? Você avisa e eles vão retirar esse morcego da sua casa e já levar para fazer exame para ver se ele é positivo para raiva ou não. Caso ocorra um acidente, um arranhão com morcego, arranhão com morcego, como assim? Olha, só pra dar um exemplo, tá? Exemplificar. Quando eu era pequena, eu estava no interior
Então, assim, a gente ia voltar para São Paulo, era domingo à noite, e antes de entrar no carro eu fiquei pulando corda. Aquele barulho atrapalhou lá o radar do morcego, e ele sim, eu tinha cabelo mais ou menos como eu tenho agora, desse tamanho. Sim, ele enroscou no meu cabelo e ficou enroscando. Imagina o escândalo que eu fiz, né? Bom, enfim. Numa dessa, posso ter levado uma arranhada. Só que na época ninguém tinha essa noção que eu tô te falando. Então, se ele tivesse contaminado, infectado com o vírus da raiva, eu poderia não estar aqui hoje, tá? Então, assim, acontece acidente. Dele vir e bater na gente e arranhar a gente ou morder a gente, se ele tá infectado, ele pode alterar totalmente o comportamento. Ele não é de atacar, mas se ele sentir acuado, ele pode eventualmente vir para cima de você, tá? Então é isso que eu tinha que falar. Quando ocorre um acidente, tanto eu não tô falando só com morcego não, tô falando com qualquer mamífero. Arranhadura, mordedura, lambedura e você não sabe da onde esse animal é, se ele é vacinado ou não. Lave com água e sabão na hora. Pergunte se tem a carteirinha de vacinação contra a raiva em dia, tá? E outra coisa, procure um médico correndo. Ou você pode ir no Instituto Pasteur ou qualquer outro centro de saúde que eles vão indicar a vocês quais as providências que vão tomar. E no caso do morcego, não entre em contato direto com ele, nem qualquer outro mamífero que esteja estranho. Porque assim, aqui em São Paulo, no centro urbano, a gente não vai encontrar gambá, de repente. Mas vai que, né? Você não tá tão longe, tá, né, próximo da Serra da Cantareira. Vai que, de repente, um dia você se depara com uma situação assim, liga para o Centro de Controle de Zoonoses, né? Mesmo que seja um sagui estranho, que esteja no chão, um gambá, cuidado, não entre em contato com a saliva deles, tá bom? Bom, espero ter alertado e ajudado de alguma forma, esclarecido alguma coisa. Qualquer coisa, vocês podem me mandar uma mensagem, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá? Até mais. Obrigada.